O Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, parte 4. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite conversar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer as lindas coisas que fazes se Deus não estivesse convosco. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: mas como pode isso? Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar ele a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, Nicodemos, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, Nicodemos, de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra e nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Porém, longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires que eu te haja dito ser preciso, nasças de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas tradições, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a terra saíra das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Óbvio que Jesus estava falando da reencarnação, porque se ele estivesse falando sobre o batismo, Nicodemos teria entendido. Nicodemos não entendeu nada do que ele falava. Nicodemos ficou perdido. Aí ele foi explicar, você é mestre em Israel, ignora essas coisas. Um homem do conhecimento do Nicodemos não conheceria o batismo, que era uma tradição, algo tradicional, algo corriqueiro, que eles faziam o tempo todo lá, o batismo, algo extremamente natural. Ele saberia que Jesus estaria falando do batismo. Ele não entendeu, porque obviamente que Jesus, ele não entendia os princípios da reencarnação. Jesus estava falando sobre reencarnação, porque muitos pastores e padres falam que Jesus está falando sobre o batismo nas águas nessa passagem. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas,
Eles acreditavam que a terra saíra das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que em Gênesis, capítulo 1, se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, etc. Nota de Allan Kardec. A tradução de Hosteywild está conforme o texto primitivo e diz: não renasce da água e do Espírito. A de Sassi diz do Santo Espírito. A de Lemanais do Espírito Santo. A nota de Allan Kardec podemos hoje acrescentar que as modernas traduções já restituíam o texto primitivo, pois que só imprimiram Espírito e não Espírito Santo. Examinamos a tradução brasileira, a inglesa, a Esperanto, a de Ferreira Almeida, e em todas elas está somente Espírito. Além dessas modernas, encontramos a confirmação numa latina de Teodoro de Beza, de 1642, que diz: Genitus es aqua et spiritus. É fora de dúvida que a palavra santo foi interpolada, como diz Kardec. Fim da nota. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo esta crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que, a princípio, as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que, a princípio, as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo, que o espírito independe deste. O espírito sopra onde quer, ouve-lhe a voz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou alma fosse criado no mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, esta passagem consagra o princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências, trocando em miúdos a reencarnação. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino de Deus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo,
ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Mateus. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus, que não permite interpretação dúbia, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria alguma. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam estas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías 26, 19. É também muito explícita esta passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção da vida da alma. No sentido de regeneração moral, seria uma negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegues à minha mutação. Jó, capítulo 14. Tradução de Le Maistre, de Saci. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação? Tradução protestante de Osterwilde. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele, de certo, não conhecia. Todo homem morrido uma vez poderia reviver de novo. A ideia de morrer uma vez e de reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei, ou voltarei à existência terrestre. Isto é tão claro como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas a ela logo retornarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero
que se dê a minha mutação. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece explicar-se perfeitamente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. Jó, como que se coloca após a morte do corpo físico, no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Jesus. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas e sem fanatismo, reconhecerão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. A essa autoridade do ponto de vista religioso se adita do ponto de vista filosófico a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na terra, e justificar todas as anomalias, todas as dores, todos os problemas que vivemos nesse mundo e todas as aparentes injustiças que a vida nos apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho, razão por que hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Nota de Allan Kardec. Veja-se para os desenvolvimentos do dogma da reencarnação o Livro dos Espíritos e a obra O que é o Espiritismo. Pluralidade das Existências, por Pesani. O que é o Espiritismo, capítulo 2, por Allan Kardec. Pluralidade das Existências, por Pesani. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade das existências os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas egoístas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos, mais unidos. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma longa viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo de amizade, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não encarnam, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer com que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento, cada vez menos presos à matéria. Mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela mesma razão de que, mais depurada, não tem a perturbá-lo o egoísmo nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Esta
Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo físico, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos físicos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais, as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne as pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essa nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um indício da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os de seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo isso, enunciam uma verdade mais profunda do que se pensa. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. O temor de que a parentela aumente indefinitivamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova, naquele que o sente, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse filho único. Se tranquilizem os egoístas, não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais diferentes, 10 mães diferentes, 10 mulheres diferentes e um número proporcional de filhos diferentes e de parentes novos. Lá ele encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Ela necessariamente anula a preexistência da alma, sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas que, nesse caso, serão completamente estranhos umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida a só a filiação do corpo, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde a fim de apertar entre si os laços de simpatia. Isso quanto ao passado, quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido, bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente e para sempre separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos que se amam tornam a reencontrar-se na terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam seu adiantamento e sua felicidade, mas não há para eles
perda para sempre de toda a esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos os que amam, um dia sairão da dificuldade, do lodaçal em que se encontram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços da afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina ateísta, materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarto, a individualidade com progresso indefinido, conforme a doutrina espírita. Quarto, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte, nenhuma esperança resta às almas de encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Porém, com a reencarnação, inseparável da progressão gradativa, há certeza da continuidade das relações entre aqueles que se amam, e é isso o que constitui a verdadeira família. Instruções dos Espíritos, limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já é ele menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por isso mesmo menos sujeito às vicissitudes. Em grau mais elevado é diáfano e quase fluídico, vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte, onde os chamam as missões que lhes estão confiadas. Se considerar do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida.
como primeira experiência do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrarem pode prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. É quando se torna a reencarnação um castigo. São Luís, Paris, 1859. São mensagens, por isso que no fim da mensagem do texto tem a data e o nome do Espírito. São mensagens, psicografias dos Espíritos. Essa é de São Luís, Paris, 1859. É bem interessante o Evangelho segundo o Espiritismo. São mensagens dos Espíritos. Partes de Kardec, mensagens dos Espíritos, de vários Espíritos. Nota: uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduziram. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual então menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo estudo. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desregrados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, desde o santo até o mais terrível pecador, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem? Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos por meio das suas relações anteriores. Quis Deus, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria mais profunda e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições, porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece
sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus, às vezes que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, essas diferenças que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, Deus, desde que admita um Deus justo, sábio, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, ele não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser também a causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrenos, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau uso do seu livre-arbítrio ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam podido evitar com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração, depois mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Que cada um interrogue friamente sua consciência. Todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, que interroguem friamente sua consciência, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, na mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, eu não estaria em semelhante situação. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez do homem se reconhecer, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, acusar a Deus, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide pessoalmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Porém, Deus,
quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa Deus impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências e reparações mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que errou, que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal, dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para o futuro. No Espiritismo, o pecado não tem essa conotação de pecado como pecado original de Eva. Não, o que está falando pecado aqui é uma falta, é um erro. Por exemplo, alguém engana uma pessoa, passa a perna numa pessoa. Pecado, é uma falta, é um erro. Porque não existe pecado no Espiritismo, existem nossas infrações que nós temos que resgatar e vamos pagar. Cada erro nosso. Não é pecado, não tem a mesma conotação das outras religiões. É pecado de forma figurada, está dizendo das faltas, dos erros. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal, dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para que no futuro evite o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua própria felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo da minha vida eu soubera o que eu sei hoje, quantos passos em falso eu teria evitado? Se soubesse o que sei agora, não faria tal coisa, não faria aquilo, e faria assim, faria diferente. Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo seu próprio trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, muitas vezes, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenridade e da vida só conhecer os sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra.
Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e tantas dores e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa e, desde que se admita um Deus bom e justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente existência, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando seu passado. O infortúnio, que à primeira vista parece merecido, tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoe-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos devidos às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre. O homem sofre o que fez sofrer os outros. Se foi duro e desumano, poderá, a seu turno, ser tratado duramente com desumanidade. E se for orgulhoso, poderá nascer em humilhante posição. Se foi avaro ou egoísta, ou se fez mal uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus próprios filhos, etc. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste mundo. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais deve o homem esquecer que se acha num mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, estes as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pode-lhe deixem recomeçar para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecimento. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua infinita bondade, faculta ao homem
reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de se adiantar, mas solicita uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e lamúrias e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corporais, é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais amargo deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas queixas e impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Esquecimento do passado. Quando fala aqui em queixa, em lamúria, assim, não está falando da pessoa, fala, ai meu Deus, eu sofro tanto, ai meu Deus, esse sofrimento tá pesado. Não, é aquela pessoa que é arrogante, né, que fica maldizendo Deus, a vida não presta, essa vida é uma desgraça. Essas pessoas assim, que aí elas estão revoltadas contra aquele problema que tem um porquê, aquela dor que tem um porquê, não está acontecendo por um acaso. São as nossas semeaduras de vidas passadas, né? O que semeamos. Esquecimento do passado. É em vão que se objeta que o esquecimento do passado constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o nosso passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes para todos. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no meio mesmo em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhe haja feito. Se reconhecesse nelas as que odiara no passado,
quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo com toda a força. De modo todo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Para os melhoramentos, outorgou-nos Deus precisamente do que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas privam-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez. Em cada existência, em um novo ponto de partida tem ele. Pouco lhe importa saber o que foi antes, se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências, mas indicam que lhe resta a consertar em si próprio, e é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, porquanto, daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento do passado ocorre apenas durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que, no dia seguinte, nos recordamos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do seu passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois que, como a experiência nos demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza ele de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aurem ele nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus Cristo aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser assim traduzidas: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores neste mundo são o pagamento da vossa dívida, que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade do futuro. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de grande quantia, a quem o credor diz: se me pagares agora, hoje, mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não me pagares, atormentarei tu até que pagues a última moeda. Não se sentirá feliz o credor por suportar toda espécie de privações para se libertar da dívida, pagando apenas a centésima parte como lhe foi prometido? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Pois bem, tal é o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São felizes porque se quitam e porque, depois de se quitarem, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar de um lado, ele se endivida do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma falta há, qualquer que seja, que não acarrete forçosa e inevitável uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será na outra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos,
nas aflições, se não aceitarmos com resignação e com algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, mal, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece